Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Flor do Campo Ateliê. Hoje eu trouxe para vocês essa linda peça especial para a Páscoa. Essa é uma mochilinha, ó, é uma mochilinha saco, que a gente pode usar ela, não só nesse tempo de Páscoa, você pode também oferecer essa mochilinha em outras fases aí do ano, porque é uma peça super fácil de fazer e vendável. Vou abrir aqui pra vocês, ó. Ela tem esse cordão. Aqui ela tem os detalhezinhos, ó. O rabinho, as patinhas e a orelhinha. E é uma peça aí que fica bem legal pra você fazer e vender agora nessa Páscoa. Vamos então às dicas. Lembrando que na descrição aqui do vídeo eu deixei os moldes pra vocês e todas as medidas necessárias. Nós vamos precisar de tecido tricoline. Nós vamos precisar da medida de 38 por 30, duas vezes no tecido externo. Aqui eu tô usando um tricoline de poá. A mesma medida para o forro. Optei por esse tecido que eu já tinha aqui. Porém, vocês podem usar o tecido que vocês quiserem. A medida do forro é a mesma medida do tecido externo. Vamos precisar também de duas tiras com a medida de 7 por 29 para passar o cordão. Aqui também eu tenho duas tricolines. Uma é o tecido de poá cinza e outra esse tricoline chevron rosinha para fazer as orelhas. E aí aqui, pessoal, já vou mostrar para vocês. Nós vamos ter um molde que vai estar disponibilizado na descrição. Nós vamos posicionar, vamos riscar duas vezes esse molde. Então, nós já podemos deixar posicionado aqui, ó, estampa com estampa, riscar para costurar. Lembrando que, se você também quiser colocar uma manta para deixar mais fofinha, você pode colocar, ou qualquer estruturador. Aqui eu optei por não colocar. Vamos precisar também de duas tirinhas de tricoline. Essa minha aqui tem 15 por 7. Você pode pegar dois retalhinhos de quadrados também. E aí aqui nós vamos fazer a nossa patinha. Então nós vamos posicionar o nosso molde, vamos riscar e costurar. E aí para a patinha ainda nós vamos utilizar, aqui é opcional, vocês podem utilizar outra coisa, o pompom. O pompom vai ser pra gente fazer os detalhes da patinha, igual essa aqui. E também vamos precisar de um pouquinho de plumante para fazer o enchimento. Logo depois, para finalizar os nossos materiais, nós temos esse pompom para fazer o rabinho. E aqui eu tenho 2,80 m de cadarço. As cores, pessoal, é opcional aí de acordo com o que você quiser. Esse daqui a pouco, na hora que a gente for costurar, eu vou dar dicas para vocês de como fazer o detalhe aqui na patinha. Então, vamos começar com as costuras. Nós vamos marcar aqui na faixa onde nós vamos passar o cordão 1 centímetro, porque nós vamos vir aqui, ó, dobrar e vamos passar uma costura de um pé de máquina aqui. E vamos fazer isso em todas as extremidades do tecido. É importante para a gente poder dar acabamento. Logo depois, nós já vamos aproveitar também. Na máquina, nós vamos levar o tecidinho que nós vamos fazer as orelhas. Então, aqui já tá riscado e nós vamos costurar em cima do risco, bem aqui. Não vamos costurar essa parte aqui, ó. Aqui vai ser a abertura pra gente desvirar as orelhas. E na hora de riscar, pessoal, dessa distância aqui, porque a gente ainda tem a margem de costura. E também já vamos na máquina e vamos costurar a patinha. Então, lá, depois que a gente costurar,
tirar os excessos e desvirar, a gente já monta e vê como que fica a patinha. Vamos costurar aqui, começa com arremate e termina com arremate. Aqui, gente, na hora que vocês chegarem nessa ponta, lembre-se de, antes de virar, para levantar o pezinho, antes de vocês virarem, a sua agulha tem que estar espetada no tecido. Então, aqui, ó, eu já costurei. E nós vamos cortar aqui, então. Aqui a gente deixou aberto, ó. Cuidado para não desmanchar o arremate. E vocês podem cortar deixando uma margem assim de costura. É importante para que não desmanche depois com o tempo e esgarce o tecido, né? Então, a gente pode deixar uma margenzinha assim. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa nas orelhinhas. Depois de costurada, ficou assim, tá vendo, gente? Aqui vai ficar a abertura. E aí, antes da gente desvirar a peça, eu peguei a tesoura e fiz alguns piquezinhos aqui, ó, sem chegar próximo à costura. Se você tiver aquela tesourinha de costurar com picote, você já pode costurar com a tesoura de picote. A patinha é a mesma coisa. Eu fiz alguns piquezinhos aqui, ó, dessa forma, para que na hora que a gente desvire a peça, ela não fique tensionada. Então, nós vamos desvirar a peça aqui. Se você quiser, como eu disse, pode colocar o enchimento na orelhinha, pode colocar manta também e costurar junto. E aí aqui, ó, a orelhinha vai ficar dessa forma. A gente pode vir com o auxílio de alguma coisa que tem uma ponta. E bem de leve, dar um empurrãozinho aqui para formar a pontinha. E aí a nossa orelhinha, nós vamos depois ir na máquina e vamos pespontar ela aqui, ó, bem na beiradinha. Vocês podem passar uma costura de pesponto nela. A patinha, nós vamos desvirar. Nossa abertura está aqui em cima. E aí, nós vamos pegar o enchimento e colocar na patinha.
Caso você não tenha esse enchimento, você pode usar até um algodãozinho aí para fazer a sua mochilinha. Porque é bem pouquinho. Mas se for para vender, é bem fácil também de achar para comprar esse enchimento. Então aqui, ó, nós vamos pegar ele, tá vendo? E nós vamos colocar aqui dentro e vamos empurrando. Se você precisar, você pode também usar a tesoura como auxílio para empurrar. E aí nós vamos colocando aqui até encher por completo. Pode colocar a quantidade que vocês acharem que fica melhor. Vamos empurrando. É bem pouquinho, tá vendo, que a gente usa. Ó, pronto. Colocamos. E aí, agora, o que que eu fiz? Vocês podem usar feltro, recortar pedacinhos de feltro. Até o próprio tricoline vocês podem usar. Pode colocar aquele termocolante. Eu peguei e cortei as bolinhas, olha, de um pompom que eu tinha aqui, da mesma cor. É um restinho, eu tenho só isso aqui mesmo. Então, eu separei 3 bolinhas e uma das bolinhas, olha o que que eu fiz. Eu ia abrindo ela e esticando para ela ficar bem maiorzinha que as outras, tá vendo? E aí, eu vou passar cola quente mesmo e vou grudar essas bolinhas aqui e a que eu abri, eu vou colocar no centro. E aí, se vocês quiserem, podem marcar onde vocês vão pôr as bolinhas. Eu já tô com a minha cola quente aqui. E eu vou marcar mais ou menos onde eu quero com um giz. Pode ser que vocês não consigam ver, mas eu vou passar a cola. Só pinguinhos mesmo. E aí eu vou vir com as bolinhas e grudar. Pode passar bem pouquinho. E aqui no meio, eu vou colocar essa maiorzinha que eu abri. E olha que legal, gente, fica bem bonitinho. Aí, eu ainda fui na máquina já e passei uma costura aqui, fechando. Então, eu vou na máquina, vou fechar essa, vou pespontar a outra orelhinha e volto para mostrar para vocês. O pesponto que nós vamos fazer aqui vai servir tanto para prender essas 2 emendas de costura aqui dentro e também como um ponto decorativo, fica bem bonito. Estou usando o ponto número 4 da máquina e a cor da linha eu não mudei, mas se vocês quiserem colocar uma linha rosa ou do tecido que vocês estiverem usando, fica bem bonito o contraste. Então, nós vamos começar com o arremate e vamos vir bem na beiradinha aqui, só com a margem de um pé de máquina. Vamos lá? Chegou aqui a mesma coisa. Nós vamos respeitar, deixando a agulha espetada no tecido, levanta o seu pezinho, gira, e aí sim nós continuamos a costura. E arremata aqui no final. Nós já vamos aproveitar e costurar a patinha. Vou diminuir o ponto, arremata e costura. Agora, nós vamos pegar o tecido que nós vamos usar na parte externa.
Aqui ele tem 30, então eu marquei aqui o meio em 15 centímetros. E da marcação do meio para cada lado, eu marquei mais 1,5 centímetro. Eu usei o giz, que apaga com ferro. Pode usar a caneta também. Então, agora nós vamos posicionar aqui na parte de cima, do risco para cá, as orelhinhas. Então, eu vou posicionar com o tecido, que eu quero que fique aparecendo na bordinha de fora, aqui pra frente. Virado pra cima, olhando pra gente, na nossa direção. E aí, aqui, eu vou alfinetar. E agora, eu vou virar o tecido. Na parte de baixo, eu também achei o meio da peça. E do meio, para cada lado, daqui para cá e daqui para cá, eu marquei 5 centímetros e nós vamos posicionar a patinha. E aí, do risco para cá. A parte que tem os detalhes das bolinhas, nós vamos colocar posicionado para baixo. As duas patinhas e também vamos alfinetar. Depois de posicionar e alfinetar, nós vamos ir para a máquina e prender essas costuras. Então, essa costura que nós vamos fazer, eu tô usando aqui um pezinho de meio centímetro na máquina industrial. Se você estiver costurando na sua doméstica, você não usa um pezinho de máquina. Você usa uma margem menor, porque a gente não quer que essa costura apareça. Então, você pode fazer bem na beiradinha. Vamos arrematar e prender só as orelhinhas. Aqui na patinha, eu esqueci de mostrar, mas nós vamos deixar aquela costura que a gente fez primeiro um pouquinho para fora. E aí sim a gente alfineta e costura. Agora que a gente já prendeu, nós vamos pegar aquela faixa que a gente já costurou, nós vamos dobrar ela ao meio. E essa parte que tá aberta, nós vamos prender aqui e costurar. Só que antes, como é uma faixa menor, para centralizar, nós vamos achar o meio dela. Então, nós vamos pegar aqui ponta com ponta. Eu já marquei aqui, ó, com o giz. E vou posicionar ela aqui no meio. Então, a gente pode posicionar rente e alfinetar. Nós vamos fazer isso aqui no outro lado também, que vai ser a frente da nossa peça. Nós vamos fazer a mesma coisa, vamos achar o meio, colocar essa parte aqui pra cima e vamos passar uma costura aqui também com a margem um pouquinho menor, pode ser meio pé de máquina. Tá certo? Então, nós vamos pra máquina e prender essas duas faixas. Vou começar aqui a costura arrematando. Não precisa começar lá do início.
E já vou aproveitar também e prender a minha etiquetinha aqui do lado. Se você tiver uma etiquetinha de cetim, você também pode prender ela na sua bolsinha. Agora, pessoal, nós já vamos partir para o forro. Então, nós vamos pegar, vamos colocar o tecido que a gente acabou de prender a faixa, os dois, frente e costas. Nós vamos pegar o forro e vamos posicionar estampa. Eu vou colocar essa parte do tecido como a estampa, de frente com a estampa. E vamos posicionar assim. E aí, é só alfinetar. Eu vou alfinetar por esse lado para ficar mais fácil a gente visualizar a costura. E aí, nós vamos para a máquina e costurar. Agora, a gente tem que costurar tudo. E a minha linha da bobina acabou, mas aí eu refiz a costura aqui, prendi o outro também. Aí ficou assim, ó, quando a gente costurou. Forro, aqui o passador do nosso cordão e o tecido externo. O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos pegar as duas partes e vamos colocar frente com frente. Então, nós vamos posicionar os dois tecidos externos frente com frente e os dois tecidos de forro aqui, ó, frente com frente. E esse passadorzinho a gente vai deixar ele posicionado pro lado aqui do externo. Então, vamos lá? Importante aqui só a gente lembrar de alfinetar essas duas partes aqui, ó, e deixá-las bem centralizadas. Nós vamos alfinetar toda a volta. E aqui, ó, no forro, nós também vamos posicionar, alfinetar. Só que aqui, nós vamos pegar e deixar aqui, ó, pode ser 4 dedos no meio. Nós vamos pegar, marcar aqui, ó. E aqui nós vamos deixar uma abertura para desvirar a peça. Então, nós vamos começar arrematando aqui, dar a volta na peça toda e depois arrematar aqui de volta. Então, vamos lá? Então, aqui nós vamos arrematar e fazer a costura toda a volta.
Aí aqui a gente já pode aproveitar, antes de desvirar a peça, nós vamos dar piquezinhos aqui, ó, nas laterais, só para não ficar o excesso de tecido. A gente já pode desvirar a peça. Aí a gente já pode aproveitar e fechar esse buraquinho que ficou aqui. Eu joguei o forro todo pra baixo aqui, gente, e só passei uma costura de pesponto, prendendo o forro e a parte externa. Agora, a gente tá quase acabando a nossa peça. E aí, aqui na parte de baixo, eu marquei 2 centímetros daqui e 2 centímetros daqui pra cá. E aqui, eu vou vir nos dois lados com o forro e o tecido externo junto, e nós vamos prender um ilhós. Então, eu vou vir aqui, sem o ilhós primeiro, vou fazer um buraquinho. Vou vazar dos dois lados. Ele fez a marquinha aqui. Se não cortar tudo, a gente pode cortar com a tesourinha. E para fazer o espaço para colocar o ilhós. Eu vou apertar mais uma vez aqui, para ver se ele vai vazar. Agora sim, ele cortou aqui, ó, dos dois lados. Nós vamos tirar e posicionar o nosso ilhós. Então, eu vou posicionar essa partezinha aqui primeiro, do lado que tem as orelhinhas. E a argolinha, eu vou posicionar ela do outro lado. Agora, eu vou colocar aqui no balancinho e vou apertar. Pronto, ela vai ficar assim, a gente faz isso dos dois lados. E agora, nós vamos passar o cordãozinho. O cadarço, essa medida, ela é uma medida infantil. Se você quiser pegar para passar essa mochilinha num tamanho adulto, você pode usar 2 metros de tecido. Então, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos, se você quiser, pode pegar um alfinetinho e vamos passar o cordão aqui dentro. Gente, então nós vamos passar para um lado. Eu falei 2 metros, mas são 2 metros de cadarço, viu? Para você fazer um tamanho que fique legal para adulto. Então, aqui, ó, nós vamos sair aqui desse lado. Eu peguei um alfinetinho para facilitar. E aí, aqui, ó, nós vamos passar
um dos lados do cordão aqui e o outro a gente pega aqui do outro lado. Feito isso aqui, ó, é só a gente dar um nozinho. Bem aqui na pontinha. Depois a gente corta esse excesso. E agora nós vamos fazer do outro lado. Feito, nós vamos repetir a mesma coisa. Um vai entrar por aqui. E nós vamos dar um nozinho aqui na ponta. E aí, a nossa mochilinha já está finalizada. Então, ela fica assim, gente. Finalizada. Essas pontinhas agora eu vou cortar e dar um acabamento nelas. E aí, gente, o pesponto aqui, ó, eu joguei a orelhinha pra cima e fiz o pesponto. E eu esqueci de mostrar também, eu subi aqui 5 centímetros no meio e posicionei o rabinho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então essa foi a nossa dica de hoje. Essa mochilinha linda, feita aí, especial para Páscoa. Se você gostou dessa dica, se você gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários. É muito bom receber os comentários de vocês. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem outras peças, pode comentar aqui. E não deixe de se inscrever no canal, porque se inscrevendo você não perde nenhuma das nossas dicas e das nossas aulas. Então, eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço e até logo!